E boa noite a todos! Hoje eu vou falar para vocês sobre a RIF, a RSK Infraestrutura Framework. Então vocês vão entender exatamente o que é isso e qual a diferença que a RSK vai fazer no mundo através da RIF. Então vamos lá. Sobre mim, vocês sabem que eu sou Developer Advocate na RSK, já ganhei alguns prêmios aí nos últimos 2 anos. E vocês podem ver mais detalhes disso nos outros webinars, ou esta sexta-feira eu serei entrevistada no canal Dash Digital no Instagram. No final eu passo os dados para vocês, aí vocês vão ver mais detalhes sobre mim. Então vamos lá, o que é a RIF? A RIF vem de uma visão da própria IOV Labs em tornar a tecnologia blockchain mais fácil, rápida e escalável. E tudo isso para a gente conseguir fomentar a adoção em massa de blockchain. Então, quando a gente está falando em RIF, a gente está falando em RSK, Infraestrutura Framework. Então, é um conjunto de infraestrutura e de serviços para que a gente consiga realmente ter uma internet totalmente descentralizada, que não é o caso hoje. Isso tem tudo a ver com um outro conceito que vocês vão ouvir muito por aí ao longo do tempo, que é o DSE, ou seja, Decentralized Share Economy, as economias de compartilhamento descentralizado, que são as economias entre as pessoas, tudo que a gente pode ter de serviço entre pessoas, sem intermediários. Então, quando a gente está falando em RIF, só para vocês terem uma visão geral de novo, né? A gente está falando, primeiro, de uma infraestrutura que está baseada no Bitcoin. Então, primeiro a gente tem a camada do Bitcoin, que é a camada de valor, de troca de valores. Em cima disso, a gente tem a camada da RSK, que é a camada que possibilita executar os mesmos smart contracts do Ethereum, baseados na rede do Bitcoin. E a RIF é uma camada acima, ou seja, a gente está falando de uma terceira camada que é baseada no blockchain da RSK. Então, dentro da RIF, a gente tem diversas partes lá dentro. Então, a gente tem identidade, nomes de domínio, storage, marketplace, pagamentos, ferramentas, comunicações e gateways. E eu vou falar hoje para vocês um pouquinho de cada um. A ideia é que nos próximos meses, alguns desses pontos que já existem ou em testnet ou em produção, nós faremos webinars práticos para utilizar essas ferramentas, essa infraestrutura e entender melhor como isso funciona. Bom, para começar, eu tenho que contar para vocês que existe o RIF Token. Então, esse é um token que não tem a ver com o RBTC. Lembre-se que o RBTC ele é 1 para 1 com Bitcoin. O RIF Token, ele é um token que está na rede da RSK e que ele é utilizado para os pagamentos dos serviços RIF. E também pode ser utilizado para pagamentos de outras pessoas que estão rodando na blockchain, ou seja, pelas dApps. E para a gente utilizar um RIF, a gente precisa ter uma carteira, obter os tokens RIF e aí usar nos serviços. O primeiro dos serviços que eu queria falar para vocês é a Identity, ou seja, o serviço da identidade, a estrutura de identidade. Então, a gente está falando de uma camada de identidade e reputação dentro desse ecossistema RIF. Então, esse é um conjunto de APIs, de bibliotecas, para interação também com protocolos de identidade soberanas. E ele também é conhecido como Directory, então você pode ouvir falar em RIF Directory, a gente está falando da parte de identidade. Tem alguns links aí que eu passo para vocês, então, depois, já tem um primeiro link aqui para passar para vocês no chat. Tá? Eu estou abrindo ele aqui do lado, assim eu já passo este link para vocês. Muito bom. E continuando. A gente tem também, continuando falando da RIF Identity, a ideia da RIF Identity é você ter a proteção dos seus dados pessoais, então dos dados pessoais dos usuários. E uma capacitação para você gerenciar quem pode acessar esses dados. Então, controlar quem pode ter acesso a eles
ou seja, ter um controle integral da sua reputação. Quando a gente está falando de identidade também, lembra que eu falei de identidade autossoberana, né? Então, esse é um outro conceito que é importante vocês saberem o que é o SSI, que é a Self-Sovereign Identity. O projeto de identidade da RIF, ele ainda está numa parte inicial, ou seja, é um MVP. Agora, nesse semestre aqui, a gente está exatamente montando essa plataforma. Aí até diversas partezinhas que a gente tem, então, para compor e para a gente chegar no nosso objetivo final, que é você ter sua identidade num site ou num celular. Aí o próximo serviço que eu queria falar para vocês é o RNS, que é o RIF Name Service. A ideia é identificar os endereços de blockchain com nomes legíveis para nós, e não com uma sopa de letrinhas. Então, é o conceito de nome de domínio, igual quando a gente vai na rsk.co, ou quando a gente vai no g1.com, ou no meu próprio site, no solange.dev. Então, esses são nomes de domínio que eles traduzem endereços IPs que existem na internet. No caso da RNS, a gente está traduzindo endereços de carteiras em nomes que fiquem mais fáceis. Por isso que eu digo que é como na web, né, na www, que tem o Domain Name Service, que são esses que eu falei para vocês. Então, esse é o serviço de resolução de nomes, e é muito comum a gente falar em alias dos nomes. Aqui, por exemplo, esse já está em produção, então essa é a telinha do gerenciador da RNS. Então, aqui você pode fazer login, procurar, então, o seu nome. Depois eu passo esse link para vocês, eu não estou com ele fácil aqui, eu não copiei esse. E uma coisa interessante também para vocês verem aqui, é que é super fácil, a gente tem uma página em português também, ó, essa aqui é a página já traduzida para isso. E, por exemplo, aqui eu tenho ao contrário, eu tenho uma carteira de celular, onde se eu quiser mandar, por exemplo, 02 RBTCs para Alice, eu não vou ter que me preocupar em copiar, colar, ou mesmo ler um QR Code da Alice. Eu simplesmente vou escrever o nome dela, alice.rsk, enviar, e dado que já está configurado para Alice, ela já configurou este nome e associar a carteira que ela quer deixar associada e receber fundos, por exemplo, automaticamente vai para a carteira dela. Então, isso é um dos exemplos aí de uma integração com uma wallet. Da mesma forma, a gente tem as integrações com as aplicações descentralizadas e com os outros serviços aí da RIF. Então, a gente pode dizer que a RSK, ou melhor, que o RNS, ele faz a tradução do nome para o seu endereço. Aqui, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, é um print, né? Mas um print da pesquisa do nome solange.rsk. Bom, esse nome já está registrado, né? Pertence àquela sopa de letrinhas ali embaixo, que começa com 80B07EE e termina com CD38AE. É meu, tá? Só para vocês saberem. Mas é muito mais fácil se vocês quiserem me mandar RIFs, Bitcoins, RSKs, Ethers, tudo isso vocês podem me mandar apenas com solange.rsk. Na próxima tela eu mostro para vocês, por exemplo, que eu fiz login no próprio manager do RNS com o meu nome. Então, o login já é o meu nome e depois já dá para ver que eu tenho, então, posso gerenciar meus domínios e é o meu nome que já está lá. Eu tenho mais de um domínio até com as mesmas carteiras para mim. Quando a gente está falando em RNS, isso tem tudo a ver com o webinar da semana passada, por exemplo, que eu falei de interoperabilidade. Porque a ideia do RNS é que ele é multi-blockchain, então eu posso ter o meu endereço do Bitcoin, o meu endereço da rede da RSK, que vai ser outro, e o meu endereço da rede Ethereum, que vai ser outro. Pode até ser o mesmo da RSK, mas devido às diferenças de derivation path, que são os caminhos que a gente faz a partir do mesmo mnemônico, eles podem ser diferentes, embora a da RSK e do Ethereum tenham a mesma estrutura, só a derivação é diferente.
Uma coisa legal do RNS é que o custo para você ter o seu nome de domínio é muito baixo, é menos de $1 por ano. E você pode criar quantos subdomínios você quiser. Então, imagina que eu quero ter o carteira.solange.rsk ou bitcoin.solange.rsk, ou que seja, webinar.solange.rsk. O que eu quiser, eu posso deixar nessa carteira e posso também fazer essa resolução de nomes depois. Não tenho nenhum custo adicional para isso. Então, esse serviço já está em produção. Importante a gente reforçar, né? A gente está falando de um produto descentralizado, open source, e onde eu passei os links que vocês podem obter mais informações para implementar isso num projeto, ou mesmo para olhar o código-fonte diretamente aí no GitHub. Aqui, por exemplo, eu especifiquei a parte mais para os desenvolvedores mesmo. Então, como é que você integra o RIF, então, em um site, e também como você faz a integração numa DAP ou numa wallet. Por exemplo, eu vou passar esses links para vocês. Pegar mais esse, pegar mais este. Passar todos eles aqui para vocês. Vamos lá. A partir do primeiro, vocês chegam no segundo, tá? Só para vocês saberem que tudo tá fácil ali. E o último, que é o da wallet, né? Vamos ver o da wallet também. Então, todos os links estão aí para vocês. E continuando. O próximo que eu quero contar para vocês é sobre o RIF Storage. Então, a ideia do RIF Storage é um protocolo de armazenamento descentralizado que seja resistente à censura e sem precisar de autorização de ninguém, sem exigência de permissões. Quando existem já alguns produtos de armazenamento descentralizado, como existe o IPFS, como existe o Swarm. Mas a ideia do RIF Storage é você ter uma interface unificada para daí fazer a seleção de qual serviço você quer utilizar ou utilizar os dois, e fazer as conexões entre as redes e chegar nesse armazenamento descentralizado. Por exemplo, em fevereiro, no meu projeto que eu fiz para o governo do estado de Colorado, era um projeto relacionado ao armazenamento de arquivos deles, que eles queriam associar arquivos a pessoas, a e-mails, e eu usei o RIF Storage e a gente fez armazenamento nos dois, no IPFS e no Swarm. Foi super legal e super fácil de fazer, até porque foi um projeto de hackathon, né? Um projeto de 36 horas. Uma coisa importante quando a gente fala de storage é o pinning. Então, o que é isso? Tanto para o Swarm quanto para o IPFS, quando a gente fala que a gente está armazenando descentralizado, para ser assim, de verdade descentralizado, vários nós têm que ter interesse em armazenar o seu arquivo, o que não necessariamente acontece. Você pode ter o seu nó do IPFS, ter os seus arquivos, o seu site armazenado ali, mas se ninguém mais publicar uma cópia também, e o seu nó do IPFS cair, o seu site não fica acessível. Então, existe uma forma dos outros nós terem interesse em hospedar os seus arquivos, ou seja, em ter realmente os seus arquivos lá. Geralmente tem um incentivo econômico com isso, tem uma recompensa aí para quem quer fazer isso. É muito mais barato do que o armazenamento tradicional, diga-se de passagem, mas esse serviço de ter os seus arquivos, o seu site em outros nós, a gente chama de pinning. Então, a ideia do pinning é garantir a disponibilidade do site ou dos arquivos e, ao mesmo tempo, uma resistência a ataques comuns de repente, deixar um nó ou um servidor fora do ar, tá? E a própria RIF Storage, ele já está fazendo essa parte de administração de pinning. Isso está em andamento ainda. Bom, para o usuário final, qual que é o objetivo? Como a gente falou da parte de identidade, é a mesma coisa, que ele tenha o controle dos dados dele. E da mesma forma, se o serviço ficar indisponível, então ele vai conseguir recuperar o conteúdo dele.
E quando a gente está falando aí do outro lado, para os desenvolvedores, para os provedores de serviço, a gente está pensando numa expansão aí do seu conteúdo, do seu serviço, sem precisar se preocupar com grandes investimentos em infraestrutura. Aqui eu estou mostrando para vocês, então, uma visão geral aí da arquitetura do Riff Storage. Então, a gente tem os gateways, que eu vou falar para vocês depois, acho que o próximo já são os gateways, que eu vou mostrar para vocês o que eles são. A gente tem um marketplace, que é onde as pessoas que estão interessadas em armazenar dados, eles vão fazer parte do Pinion Service, ou seja, eles serão os provedores falando, ei, eu armazeno seu dado, você quer armazenar comigo? Da mesma forma que a gente pode hoje armazenar num servidor, ou num provedor, aí a gente tem que escolher um provedor e armazenar o seu site nele. E ele precisa também do Node Manager, que é uma terceira ferramenta, aí, uma terceira parte para monitorar os nós e para tentar, inclusive, fazer essa parte do spanning, a gente fazer a replicação dos arquivos. Tá? Isso é a camada final, né? A camada que a gente chama de usuário aí, o operador dos nós, o desenvolvedor. Tem a camada de API, que é uma camada onde você pode automatizar todos os processos. E você pode fazer isso tanto em local storage, quanto na interface do Swarm, quanto do IPFS. Então, eles têm as APIs e a gente se conversa com elas. E aí, sim, a camada mais baixa, o nível mais baixo dessa estrutura, é realmente o armazenamento descentralizado. No caso, hoje é para o Swarm e para o IPFS, e aí, para os próximos aí que virão, já existem algumas coisas em andamento também. Como eu falei para vocês, o outro que eu queria contar para vocês é o Riff Marketplace. Então, o Marketplace é literalmente um marketplace, ou seja, um ponto de encontro entre os provedores de serviços e os usuários. Que tipo de serviços a gente pode ter nesse Marketplace? Então, como a gente já viu, serviços de storage, de pagamentos, de comunicação, de acesso a dados e aí muitos outros. Então, eu costumo dizer que a gente está falando de uma vitrine de serviços descentralizados. E eu vou passar esse aqui, que ele também já está em produção para vocês, e um guia de desenvolvedores. Então, esse é um marketplace. E temos também, então, um guia de desenvolvedores para vocês. E, bom, o próximo que a gente tem, ainda não, o Marketplace, para falar a verdade, eu vou falar bastante ainda para vocês. Que categorias que tem no Marketplace hoje, que já estão implementadas? Primeiro, aquela parte de Name Services que eu falei para vocês, eu posso ir direto pelo administrador de Name Service e verificar se o nome está disponível. Mas e se alguém já comprou esse nome? Será que esse cara está interessado em vender para mim? Eu posso olhar que nomes estão disponíveis para eu comprar, por exemplo. E a outra parte que já está sendo implementada, então, no Marketplace, é a parte de storage, que é oferecer os seus serviços para armazenar arquivos de forma descentralizadas, e, no outro lado, o usuário que vai, ou aplicação que vai consumir esses serviços, né? Ou seja, que vai hospedar os seus dados aí no outro lado. Como eu falei, por exemplo, na parte de Name Service, a gente está falando que o RNS no Marketplace é o usuário que pode comprar um domínio, vender um domínio ou cancelar uma oferta de compra ou venda. A arquitetura do Marketplace, ela é aí um pouquinho mais complexa, então a gente... uma coisa importante é que, assim, tudo isso são smart contracts, tá? Então, a gente tem uma camada de smart contracts para controlar tudo isso. E aí, sim, tem um banco de dados que é centralizado, mas que qualquer um pode fazer o seu também, tá? Para chegar na camada realmente da interface onde os usuários vão interagir, tá? E os serviços, eles interagem através dos usuários, tá? Para vir na camada dos smart contracts. Próximo serviço que eu queria contar para vocês é o Riff Payments.
Então, a gente está falando da ideia de pagamentos. Como a maioria deve saber, fazer pagamento direto no blockchain não é uma coisa tão rápida assim, tão escalável, é mais demorado. Então, a ideia do RIF Payments é um protocolo para acessar redes de pagamento off-chain, ou seja, que não estão no blockchain. Então, é uma camada de abstração entre diferentes redes de pagamentos, inclusive entre tokens diferentes, entre redes diferentes. Então, por exemplo, eu posso falar da Lumino, que é a rede da RSK, de pagamentos off-chain, a Lightning, que é do Bitcoin, e a Raiden, que é do Ethereum. E isso a gente pode utilizar qualquer token da rede RSK para fazer esses pagamentos. Então, aqui, por exemplo, eu detalhei um pouquinho mais isso que eu falei para vocês. Então, quando a gente fala desse entre tokens diferentes, isso é chamado de cross-token. Entre redes, isso é chamado, então, de cross-chain. A Lumino, ela é a terceira camada na rede do Bitcoin, porque então a gente tem o Bitcoin, a gente tem a RSK com os smart contracts, e a gente tem essa terceira camada que é a Lumino. A Lightning Network, por exemplo, é uma segunda camada na rede do Bitcoin. Tanto a Lumino quanto a Lightning são camadas off-chain, ou seja, os dados, enquanto você está transacionando nessas camadas, os dados não vão para o blockchain. Só vai para o blockchain o ponto de entrada e o ponto de saída. E por isso que a gente chama de canal de pagamento. Eu fiz uma foto aqui do Explorer para vocês, também já está no ar a rede da Lumino. Então, aí a gente vê alguns nós que estão adicionados. Ela ainda está no início, não existe tanta coisa assim, mas ó, a gente tem canais de tokens, canais da própria rede Lumino em si, os nós. Então, é bem interessante. Bom, qual o objetivo, então, da RIF Payments e principalmente da Lumino? A ideia é que a gente tenha pagamentos mais rápidos, mais escaláveis, com custo menor, onde as confirmações das transações são praticamente instantâneas, e das coisas mais importantes, hoje já é compatível com as invoices da Lightning Network. Para quem não conhece a invoice, então você quer fazer um acordo, quer fazer um pagamento aí nesse canal com uma outra pessoa. Você gera invoice, manda para a pessoa, e através da invoice, a pessoa vai mandar o Bitcoin dela para esse canal, onde você e essa pessoa estão transacionando, então, os Bitcoins depois e podem compartilhar com outras pessoas. Aqui eu pus algumas coisas para vocês, o próprio Explorer. Aí vocês podem dar uma olhada no Explorer, que foi esse que eu fiz uma fotinho, né, há um minutinho atrás. E a parte para vocês saberem mais. A partir daqui vocês chegam também depois na parte de para desenvolvedores. Então, todos os links estão aí para vocês. Próximo item que eu queria contar para vocês, o RIF Communications. Então, imagina que, assim, para a gente participar de uma rede ponto a ponto, de uma rede peer-to-peer, é importante a gente ter um canal de comunicação. Esse canal, ele serve tanto para a descoberta dos nós, quanto para a gente ter uma forma segura até de enviar mensagens. Então, a ideia é ter um canal de comunicação que seja realmente seguro quando a gente está pensando em anonimato, confidencialidade, integridade e autenticidade. E isso são pilares muito importantes quando a gente fala em gerenciamento de riscos, né? E eu vou falar para vocês um pouquinho mais o que é cada um. Então, por exemplo, o anonimato é uma feature que a gente pode habilitar ou não no RIF Communications, mas que quando a gente habilita, ninguém na rede consegue identificar o remetente ou o destinatário das mensagens. A confidencialidade significa que apenas o destinatário pode ler as mensagens que foram enviadas para ele. A integridade quer dizer que ninguém vai conseguir alterar as mensagens no meio do caminho, ou seja, o que enviou é realmente aquilo que você recebeu, nada mudou no caminho. E a autenticidade é a propriedade que previne que alguém finja que é você. Está acontecendo muito, eu tenho visto muita coisa assim, principalmente no Instagram, ou às vezes Twitter, que o pessoal cria os perfis fakes, né?
Então, a ideia da autenticidade num canal desses de comunicação, ninguém vai conseguir se passar por você. Próximo que a gente tem é a Riff Tools. Ainda tem pouca coisa desenvolvida na parte de ferramentas, mas a ideia é que são ferramentas e bibliotecas. Tem uma que está quase, se ela está no forno, está para ser lançada nas próximas semanas, que é esse R Connect, que é um plugin para conexão de wallets. Já testei, ele é bem legal. Outro que eu queria contar para vocês são o Riff Gateways. Então, os gateways, eles são protocolos de interoperabilidade. Ó, lembra do webinar da semana passada? Aí, ó, mais uma estrutura que a gente precisa. Então, protocolos de interoperabilidade. É a camada de interface com o mundo externo. E isso, para que a gente precisa dessa camada? Para ter interações que sejam seguras e à prova de fraudes. Tem tudo a ver com o que eu falei do tópico anterior, né? Do anonimato, de confidencialidade, integridade, autenticidade. Então, é isso que a gente está falando de ser a prova de fraude e segura. Quando a gente fala em gateway, a gente tem duas partes. A gente tem as pessoas que estão consumindo os gateways e quem está sendo provedor disso. E tudo isso é para que a gente consiga utilizar dados, ou seja, transformar dados em informações. Seja para consulta, seja para assinatura, seja para pagamento. Os gateways, eles são divididos basicamente em 3 partes. Deixa eu colocar em português no próximo, cada um deles. A primeira parte, que são os data services, é a forma como a gente pega as informações do mundo externo e utiliza no blockchain. É chamado também de inbound transactions. Ou eles são muito conhecidos como oracles ou oráculos. Não é a empresa Oracle. Isso faz com que o smart contract execute as regras de negócio dele de forma que ele consiga consultar informações do mundo externo, ou seja, se basear em informações externas. Então, são as aplicações que precisam de dados externos. Por exemplo, imagina uma aplicação de seguro contra algum evento climático, contra um vendaval. Então, para você saber se realmente é válido pagar aquele seguro ou não, o Smart Contract ele tem que acessar um Oracle de tempo e que mostre que houve um vendaval e que realmente você tem direito a receber o seguro. Uma das maiores aplicações aí dos data services são as aplicações financeiras, que são os próprios preços e as cotações entre moedas. Tem pouco tempo, esse anúncio que eu coloquei aí até de 31 de agosto, a gente fez a integração com a Chainlink nos gateways. E, bom, a Chainlink é uma empresa super famosa como fornecedora de dados, e agora a gente consegue utilizar os oracles da Chainlink nos smart contracts da RSK. Essa imagem aí é da própria notícia que eu coloquei embaixo, que é da Cointelegraph. Depois eu compartilho isso com vocês. Então, o Oracle que está implementado agora é o preço do Riff versus Bitcoin. Então, não é só o Oracle, é também um agregador de preços das exchanges. E isso, inclusive, já está no próprio GitHub da Chainlink mesmo, tá? E como é que funciona, por exemplo, essa arquitetura entre a Chainlink e a RSK? Eu vou passar muito por cima, esse carinha aqui ele é um pouco complexo, tá? Mas a ideia é que a gente tem lá o fornecedor de dados da Chainlink, que ela tem a API com as exchanges para pegar os dados, e a gente tem a aplicação, então, que vai pedir os dados, ou seja, vai consumir, vai no smart contract da Chainlink, e aí sim isso vai ser, digamos assim, os dados serão fornecidos pelos adaptadores aí da RSK que estão lá no meio, basicamente. Eu não vou detalhar tanto isso, que ele é muito técnico. Outro gateway que a gente tem, lembra que eu falei que a gente tinha 3 tipos, hein? O segundo tipo de gateway são os triggers. E o trigger, ele é o contrário, é uma informação que é enviada a partir do blockchain, também conhecido como outbound transactions. Para quem já é desenvolvedor, esses são os eventos dos smart contracts. Então, é muito comum num smart contract a gente criar eventos e emitir eventos para o mundo externo.
E aí o mundo externo tem que escutar este evento para ver quando ele acontece e aí sim fazer alguma tarefa. Ou seja, a partir de um evento do blockchain, um sistema externo vai tomar alguma atitude, executar alguma tarefa. E, por exemplo, a gente pode ter num jogo a apresentação das atualizações aos participantes. Ou aplicação financeira também, a aplicação financeira ela precisa dos dois lados, né? Então, a gente precisa de aviso de depósito, solicitação de saque, atualização de pagamento, porque imagina que você pode fazer um depósito via token no smart contract, isso é automático. Mas aí o smart contract, vamos pensar numa compra. Então, eu vou depositar RBTCs no smart contract para comprar token. Então, o meu smart contract, ele vai ver a quantidade de RBTCs que eu depositei, ele vai consultar, por exemplo, o data service da Chainlink para ver qual a cotação do RIF, por exemplo, do token, e ele vai emitir ou transferir para minha carteira uma determinada quantidade de tokens, e aí ele vai mandar um evento de modo que, por exemplo, a minha wallet veja que eu já tenho esses tokens. Isso seria um serviço completo aí disso. O terceiro gateway que a gente tem, que também é super importante, são os schedulers. Então, igual o seu despertador, tá? O seu despertador do seu celular, aqueles plim-plim que faz da sua agenda do Google, esse tipo de coisa. Então, são regras de negócio que estão baseadas em data, em horário. Isso também serve para a gente fazer a administração de transações recorrentes. Então, vai acontecer uma chamada de um smart contract, ou numa determinada hora, ou uma vez por dia, ou uma vez por mês. E é importante vocês saberem que nenhum blockchain suporta isso nativamente. E até uma coisa que eu queria falar para vocês sobre isso, que nem todo mundo tem isso tão claro, é que o smart contract, ele é passivo, ele não é ativo. Então, o que eu quero dizer com isso? O smart contract sozinho, ele não fica olhando de tempos em tempos que horas são para mandar alguma coisa para a gente. Ou ele não vai olhar, por exemplo, se o meu saldo aumentou ou diminuiu para mandar uma mensagem para mim. Ao contrário, se eu quero saber se meu saldo aumentou ou diminuiu, eu tenho que consultar o smart contract. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa loteria, ele não avisa quando acabou a loteria. É você que tem que ir lá consultar para ver que a loteria acabou sim ou não. Então, alguma coisa nesse sentido, tá? O smart contract, ele é sempre um ser passivo e não ativo. Enquanto que o scheduler é o cara que vai ativar o smart contract, ou seja, é o que vai chamar uma função do smart contract em determinada condição. Geralmente condições de tempo aí, de data hora. Bom, e um outro exemplo para vocês, eu já falei da loteria, mas qualquer aplicação de investimentos, onde você vai ter, por exemplo, pagamento de lucro, pagamento de dividendos de forma periódica, de acordo com o que aconteceu no dia ou no mês, isso seria um agente externo que tem que chamar o smart contract. O smart contract pode fazer o cálculo, tudo, e fazer o pagamento, o registro está interno, mas alguém tem que ir lá e chamar o smart contract. É essa a ideia. E aí é isso. Hoje, a minha intenção com vocês era fazer algo genérico, então é uma overview de tudo que tem no RIF, e a ideia é que nos próximos meses a gente vai fazer coisas práticas. Por exemplo, eu quero pegar um dia com vocês e a gente vai brincar no RIF Name Services. A gente vai criar nossos nomes de domínio, vamos fazer isso em testnet, que a gente não gasta nada, mas aí a gente consegue criar nomes de domínio, inventar alguns, e depois a gente já vende os nomes no marketplace, por exemplo. A gente pode fazer esse processo completo em testnet. Então, essa é uma das coisas que eu quero fazer com vocês. Depois, mais para frente, a gente faz um processo de storage também. Esse vai ser mais técnico, tá? Mas esse do Name Service é super divertido de fazer. Eu já fiz antes e vocês vão gostar bastante, assim, vocês vão se divertir. Então, se alguém tiver pergunta, pode colocar aqui no chat, que daí eu já olho. E enquanto vocês estão escrevendo perguntas, eu continuo só passando mais algumas coisas aqui para vocês. Então, esse é todo o nosso conteúdo em português. E o próprio portal de desenvolvedores, o conteúdo em português, que são os meus links aí, né? Deixa eu passar esses links de uma vez só para vocês.
aí para todo mundo. Muito bom. E o outro que eu queria falar para vocês, bom, eu já tinha falado, contado para vocês, então, sexta-feira, 8 da noite, eu vou ser entrevistada aí pelo canal do Dash, com o Tag Nakamoto. Então, é o Instagram do Dash, tá? Então, é o Dash Dinheiro Digital. Na sexta-feira, eu serei entrevistada aí pelo Tag. Vai ser super divertido. Aí, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Tá? E não, deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho uma pergunta aqui para responder, uma pergunta do Marco Guimarães. Então, sem uma estrutura como o Riff Storage, eu teria que guardar o caminho de um arquivo no meu Smart Contract, por exemplo, a imagem do contrato real em PDF, e, na verdade, o armazenamento seria off-chain. Seria uma das soluções, tá, Marco? Normalmente, até é super comum a gente, de qualquer forma, você vai guardar o caminho no seu smart contract. A questão é, qual é o caminho que você vai guardar? Você pode guardar o hash do storage que ele tá, que seria o hash do IPFS, o hash do Swarm, ou você pode guardar um caminho realmente C2 barra diretório A, barra diretório B, ou até uma localização de um registro dentro de um banco de dados. Poderia ser qualquer uma dessas 4 opções, você poderia guardar no seu Smart Contract. E aí, dependendo da opção, é que você vai ver como é que você vai acessar depois. Mas o importante é que o storage, ele garante que o seu armazenamento seja feito de forma descentralizada. Essa que é a diferença, tá? Me fala se eu respondi sua pergunta ou se você precisa de mais alguma informação. E enquanto isso, eu queria mostrar para vocês também, a gente já está aí, começou em agosto, esse hackathon, que é o Post-Covid Hack, que é um hackathon super legal que está acontecendo. Relaxa, Marco, pode perguntar aqui mesmo, é super comum eu responder tudo direto no chat, viu? Que daí eu não fico indo para lá e para cá na área de perguntas, não tem problema. Então, por exemplo, eu até abri o hackathon para vocês. Então, na parte de desafios da parte de inclusão socioeconômica, a gente tem vários desafios que estão sendo patrocinados pela RSK. Tem 2 RBTCs aqui no meio, tem uma grana legal também, viu? E amanhã de manhã eu faço até um workshop para o hackathon às 9 da manhã, horário nosso aqui Brasil. Eu faço um workshop em inglês ensinando a criar uma DAP do zero na RSK. Então, desde criar o Smart Contract, publicar vou fazer em testnet, né? Publicar na testnet e depois criar o front-end, tá? Então, super fácil isso. Amanhã, quem quiser, 9 da manhã em inglês, porque esse é um hackathon internacional. Tem gente do mundo inteiro já participando. Tá muito legal, a gente tem mais de 400 participantes. E vocês ainda conseguem entrar aí para começar os projetos de vocês, porque a gente ainda está nessa fase até de passar alguns workshops, passar alguma base para o pessoal, tá? E fica aqui os meus contatos para vocês também, acho que a maioria já tem, mas quem quiser falar comigo, o mais fácil é o LinkedIn, e quem quiser ver os tutoriais, a maioria dos tutoriais eles são para desenvolvedores, tem os tutoriais em português no meu blog também, e eu estou devendo de atualizar minha parte de palestras do blog, com todas as palestras que eu já fiz esse ano, que tem bastante, e aí colocar esse material como o material que eu utilizei hoje, colocar slides, colocar PDF, colocar tudo para vocês, tá? Mas eu tô para fazer isso logo, logo. Aguardem. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse webinar e mais para frente, então aguardem os próximos. Este é o último de setembro. Logo, logo tem a programação de outubro. Vocês sabem que, então, para vocês verem a programação, vocês vão ver no nosso próprio, na página de webinars. Vou colocar aqui para vocês, então acompanhem a nossa página de webinars e as próprias redes sociais aí, que eu aviso vocês, então, quando a gente tiver,
tá? A programação de outubro. Então, é isso, gente. Boa noite para vocês e nos vemos no próximo webinar.